Sejam todos muito bem-vindos ao canal Minha Vivência do Espiritismo. Meu nome é Alisson, esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo para o canal e eu gostaria de convidar vocês a assistirem esse vídeo até o fim, antes de todos os outros vídeos do canal, porque é nesse vídeo que eu vou estar expondo para vocês as motivações que me fizeram criar esse canal, os objetivos do canal, vou contar um pouco da minha história para vocês e por que o Espiritismo se tornou algo tão importante na minha vida. Os objetivos desse canal, o primeiro deles é compartilhar com vocês a minha experiência de vida e como eu cheguei ao Espiritismo e como o Espiritismo me apoiou e me ajudou quando eu estava passando pelo momento mais difícil da minha vida. O segundo objetivo desse canal é mostrar para as pessoas que estão com dificuldades, sofrendo, tristes, que talvez no Espiritismo elas encontrem conforto que elas precisam, a paz que elas precisam, como eu encontrei. O terceiro objetivo desse canal é torná-lo uma fonte contínua de aprendizado e troca mútua entre eu e vocês entre vocês também, criando uma comunidade que se apoia, que se ajuda, que ajuda as pessoas que estiverem passando por dificuldades, sofrendo, e que isso permita a nós nos aproximarmos cada vez mais e também nos aproximarmos todos cada vez mais de Deus. O estudo do Espiritismo é um estudo longo, contínuo, enriquecedor, e eu quero convidar vocês a começarem a trilhar esse caminho junto comigo a partir de agora. Então, pessoal, antes de contar para vocês como que eu conheci o Espiritismo, eu vou contar um pouco para vocês da minha história, a parte religiosa da minha vida, para vocês entenderem o contexto, em que mentalidade eu cheguei na hora que eu conheci o Espiritismo. Eu sou nascido em Nova Era, Minas Gerais, a minha família toda é de Minas, e eu sou de uma família bastante religiosa, tanto dos dois lados, pai, mãe, avós do lado de pai e de mãe, e todos praticantes do catolicismo. Então, desde pequeno a gente frequentava semanalmente a igreja católica. Até os 14 anos eu estudei num colégio de freiras, e até os 18 anos, 19 anos, eu frequentava semanalmente a igreja católica. Mais ou menos nessa época, eu comecei a abandonar a prática do catolicismo, porque eu enxergava muito conflito entre os ensinamentos da igreja, que estava na Bíblia, com a prática da religião. E esse conflito já era direto no primeiro mandamento. Eu vou ler o primeiro mandamento para vocês vocês entenderem o que eu pensava na época. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti ídolos, nem figura alguma do que existe em cima, nos céus, nem embaixo, na terra, nem do que existe nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Então, a prática da religião católica hoje, ela é basicamente de adoração a santos, a imagens, e muito menos de adorar a Deus. Então você vê aí para tudo quanto é lado devotos dessa pessoa, devoto daquela pessoa, devoto disso, devoto daquilo, e poucos são os que falam que adoram realmente a Deus e não a algum santo. Então existe para mim um choque direto do primeiro mandamento com a prática do catolicismo, por isso eu me afastei do catolicismo e tentei procurar outros caminhos. Eu não sabia nessa época, mas esse pensamento que eu tinha de fé racional, fé lógica, é uma das principais características do Espiritismo. Eu vou ler para vocês um trecho que eu peguei do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: para acreditar não basta ver, é preciso sobretudo compreender. A fé cega não pertence mais a esse tempo. É precisamente o dogma da fé cega que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela quer impor-se, exigindo ao homem a renúncia ao raciocínio e ao livre-arbítrio, preciosos dons do Espírito.
Somente é inabalável a fé que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Então eu não sabia disso naquela época, mas o meu pensamento ele era muito alinhado com o do Espiritismo. E eu procurei outros caminhos por mais de 20 anos, até que finalmente eu conheci o Espiritismo. Essa é uma outra história agora que eu vou contar para vocês, e ela meio que mistura uma história de um grande amor que eu tive na minha vida, que foi quem me apresentou o Espiritismo, com o meu conhecimento do Espiritismo, a minha vivência do Espiritismo em si. Então essa vai ser a segunda história que eu vou contar para vocês da minha vida. Então, pessoal, agora eu vou contar para vocês a história de como eu conheci o Espiritismo, como ele me mudou, e essa história está intrinsecamente ligada a uma história de amor que eu vivi, e eu vou também contar um pouco dessa história para vocês para contextualizar tudo, e vou contar mais um pouco também sobre a minha vida, para tudo fazer sentido para vocês, de por que eu achava esse amor tão grande e importante na minha vida, e de que forma ele foi o catalisador para eu mergulhar de cabeça no estudo do Espiritismo. Então, eu sou formado em Engenharia Física, e é um curso que, na minha opinião, tem uma baixíssima aceitação no mercado brasileiro. É muito difícil de conseguir até entrevista de emprego. Eu cheguei a fazer um mestrado depois que eu me formei. Talvez isso tenha prejudicado um pouco, porque se eu tivesse saído já da faculdade e feito um trainee em alguma empresa, alguma coisa do tipo, crescido dentro dessa empresa, eu teria uma abertura maior para me colocar no mercado. Como eu não fiz isso, quando eu tentei entrar com o mestrado e o diploma de engenheiro físico, ninguém no mercado se interessava e não conseguia arrumar emprego. Depois de muito tempo eu resolvi abrir um negócio. Eu abri um negócio 5 meses antes de começar a pandemia, e foi um desastre, foi muito difícil, durou 2 anos aí, mas com a pandemia e outros agravantes aí, eu tive que fechar o negócio. E junto com esse negócio eu terminei um relacionamento, e eu decidi, quando eu terminei aquele relacionamento, que eu ia focar em tentar me estabilizar profissionalmente, e só depois eu ia procurar de novo uma companheira, e ia procurar uma companheira já para casar, e estava decidido a seguir nesse caminho. E aí no caminho da vida aí fiquei praticamente 1 ano sem ninguém, até um dia que eu conheci essa menina que me apresentou o Espiritismo. Eu tinha o costume de sair para dançar, e na primeira vez que eu encostei nela, fui segurar a mão dela para dançar, ela já se diferenciou de todas as outras mulheres para mim. Eu senti ela extremamente delicada, e tinha até medo de apertar muito ela, encostar nela, como se fosse uma boneca de cristal. E comecei a gostar muito dela. A gente foi se encontrando algumas vezes ao acaso, até que um dia o destino começou a unir a gente mais. Aquele primeiro sinal de ligação que teve no primeiro contato nosso foi se aprofundando, e aí o segundo sinal veio, na minha opinião, né? Esse segundo sinal foi quando, em novembro de 1 ano aí, a gente estava conversando, e ela falou assim: em janeiro eu vou viajar para a Austrália, vou passear lá. E eu tinha 2 irmãs que no mês seguinte, em dezembro, estavam vindo para o Brasil passar o Natal aqui. E elas moravam na Austrália. Eu falei: olha, eu vou te apresentar então minhas irmãs, e quando você for lá, você pode ficar na casa delas. E aí a gente trocou os contatos, começamos a conversar com mais frequência. Eu apresentei minhas irmãs para ela, e pouco tempo depois, em janeiro, a gente começou a se relacionar. E foi um relacionamento muito intenso, tudo dava certo, a gente se divertia muito, a conexão era muito grande, e a gente estava tirando muita foto, muito vídeo, começou a construir ali, e a gente vê nos nossos próprios registros uma história de amor muito bonita. E aí mais pra frente veio o terceiro sinal aí do destino, que pra mim indicava que a gente era feito um pro outro.
e eu tentei abrir uma outra empresa que deu alguns problemas, tentei outros negócios que não estavam dando certo, e eu me vi sem solução para resolver os meus problemas profissionais. E me apareceu uma oportunidade de trabalhar na Austrália, apareceu uma proposta de emprego para eu trabalhar lá. Só que eu estava num relacionamento com ela e eu não estava me sentindo pronto para desistir do Brasil também, porque é o meu país, é a língua que eu falo e tal, e eu queria tentar mais um pouco. E estava conversando com ela, ó, tá muito difícil a situação, pode ser que eu tenha que ir para a Austrália e eu sei que vai te atrapalhar aí na sua vida, vai ser muito difícil para você, aí tô querendo te contar isso, te deixar ciente dessas coisas. E aí ela me deu o maior apoio que eu não esperava. Ela falou assim, olha, você não precisa se preocupar comigo, porque eu sempre quis ir para a Austrália, tinha o sonho de morar lá, praticamente no mesmo lugar que você está indo morar para essa oportunidade de trabalho, e para mim não vai ser nenhum problema te acompanhar nisso daí. E diante de todos esses sinais que parecia que ela tinha sido colocada na minha vida, encaixada perfeitamente, colocada pela mão de Deus ali, a gente foi se apaixonando muito, principalmente eu, e me entreguei completamente a ela. Já estava pronto, preparado, querendo construir uma família, e propus para ela, antes da gente ir, ou a gente se casar, ou fazer uma união estável, e no ano seguinte, quando voltasse para o Brasil para passear, a gente organizava uma festa e se casava. Ela preferiu fazer a união estável, a gente foi ao cartório, fizemos a nossa união estável, e 2 dias depois ela foi viajar para a Europa para resolver alguns problemas lá com a mãe, a respeito do pai que tinha falecido e que tinha alguns bens lá ainda e impostos para pagar, e elas foram lá resolver essas questões. E foi nessa viagem, 2 dias depois da gente se unir, que tudo começou a desabar. Ela saiu um dia com um grupo de amigos e uma amiga e voltou de madrugada. Eu não gostei daquilo e pedi para ela tentar voltar, não voltar de madrugada, dar satisfação quando fosse voltar de madrugada, esse tipo de coisa. E ela saiu uma segunda vez, e como na época eu não sabia, eu me exaltava muito fácil, não mantinha minha calma quando eu me sentia ofendido, coisa do tipo, eu não sabia discutir civilizadamente. A gente acabou se exaltando, o nível da discussão foi subindo, e uma briga que era para ser mais ou menos simples, ela se agravou e levou ao nosso rompimento. E foi quando ocorreu esse rompimento que me deu um estalo, e eu falei assim, não posso desistir dessa relação. Todos os sinais estão aqui que a gente foi feito um para o outro, que ela é a mulher da minha vida e que ela se encaixou perfeitamente na minha vida. A minha história lá na Austrália já foi planejada com ela estava se encaixando perfeitamente nisso. Foi a mão de Deus que colocou ela no meu caminho, eu vou ter que lutar por ela, e eu lutei durante uns 10 dias incansavelmente para tentar convencer ela de que a gente merecia uma segunda chance, que era a primeira grande briga que a gente tinha tido, e que a gente não podia desistir do nosso amor. E nessa época, quando a gente terminou, ela ainda ia ficar mais alguns dias lá na Europa antes de voltar para o Brasil. Foi quando me deu um estalo, me deu o gatilho de procurar, naquele sofrimento enorme que eu estava tendo de perder a mulher que era mais importante para mim na minha vida, de procurar no Evangelho do Espiritismo respostas, não só para o sofrimento que eu estava tendo, mas para tentar também salvar a nossa relação. E por que eu fui buscar isso? Ela foi a pessoa que me apresentou o Espiritismo no meu aniversário. Logo depois que a gente começou a ficar junto, ela me levou no dia do meu aniversário para o Centro Espírita. Foi a primeira vez que eu fui, foi um presente que ela me deu. Ela me deu livros sobre o Espiritismo, e ela sempre estava com a vivência do Espiritismo, de fazer obras de serviço de caridade e tudo mais, e eu estava acompanhando ela naquilo e estava começando a aprender sobre aquilo. E eu sabia que aquilo era muito importante para ela, e ela tinha falado, olha, sempre que a gente tiver dificuldade, problema, alguma coisa, a gente tem que procurar aqui o Evangelho.
abre numa página aleatória aqui e procura uma resposta para as nossas dificuldades, e a gente sempre vai achar uma resposta aqui. E eu, seguindo isso que ela falou, ao invés de eu abrir uma folha aleatória, eu resolvi terminar de ler inteiro o Evangelho. E aí eu me dediquei intensamente durante 3 dias para ler o Evangelho inteiro e buscar ali as respostas que eu precisava. E quando eu fiz isso, a minha mente abriu, eu descobri um monte de coisa, consegui me acalmar, encontrei alento naquelas folhas, encontrei entendimento para aceitar o sofrimento que eu estava passando como consequência das minhas próprias ações, e me ajudou muito. E quando eu terminei de ler esse Evangelho, eu fiz uma carta para ela, citando vários trechos do Evangelho, que eu vou compartilhar com vocês o que eu escrevi nessa carta, para tentar convencer ela e mostrando as coisas que eu tinha aprendido. E uma das coisas que eu tinha aprendido era que eu não podia me exaltar como eu tinha me exaltado, que a situação tinha piorado muito mais do que seria o normal, por conta da minha reação, do meu jeito de tratar ela. E aí isso provocou também uma mudança minha de comportamento muito rápida e muito intensa. Então foi uma semana, assim, foram alguns dias de uma semana muito intensos que me mudaram completamente em jeito de agir, atitude, pensamento, comportamento moral, espiritual, evolução, aprendizado. Mudou tudo, mudou muita coisa na minha vida num curtíssimo espaço de tempo. E eu vou tentar compartilhar com vocês alguma dessas coisas que mudou lendo essa carta para vocês. Então eu comecei a carta dizendo assim, queria começar essa carta dizendo que te agradeço muito por ter me ensinado sobre o Espiritismo e que decidi fazer do Espiritismo a minha religião. Você me ensinou que devemos buscar no Evangelho respostas e consolo sempre que estamos tristes, em dúvida ou passando por alguma dificuldade. Eu segui seu conselho, porém ao invés de buscar essas respostas em uma página aleatória, li o Evangelho inteiro. Dessa leitura tirei esperança, conforto e respostas para algumas de minhas dúvidas e até para algumas das dúvidas que você verbalizou em nossas conversas. Irei abaixo compartilhar com você algumas reflexões que fiz e espero que as leia desarmada, de coração aberto, para que os sentimentos envolvidos na elaboração dessa carta possam tocar seu coração. Além disso, tudo que colocarei abaixo me fez sentir muito crescimento e desenvolvimento espiritual, e acredito que poderão servir para você também se ler essa carta de coração aberto. Se preciso for, releia, pare, pense, reflita sobre o que ler aqui e tente compreender qualquer lição que possa existir. A primeira coisa que eu encontrei no Evangelho quando eu estava lendo ele e que me deu essa esperança de tentar reatar a nossa relação foi quando eu li essa parte aqui na página 130, que estava escrito: não acrediteis na secura e no endurecimento do coração humano. Ele cede mesmo a contragosto ao verdadeiro amor. Como ela estava muito inflexível em dar uma nova chance pra gente e eu estava ficando muito machucado com aquilo. Quando eu li isso, eu falei, olha, o meu amor por ela é verdadeiro. Então, se aqui está falando que o amor verdadeiro consegue amolecer até os corações mais duros, eu vou me concentrar nisso e vou tentar tirar daqui uma solução. Então, para vocês verem que lá no começo do Evangelho eu já estava conseguindo conforto para o meu coração e esperança em uma única frase. Tudo isso veio para mim. Eu comecei então a carta dizendo assim: a primeira coisa que encontrei no Evangelho foi conforto para minha enorme aflição nas passagens. Sabe que todas as dores da vida, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem lamentações. O Espiritismo lhe ensina a resignar-se a isso, como uma prova para sua humildade necessária ao seu adiantamento. Então eu encontrei paz nesses trechos acima e me resignei. Aprendi a importância de aceitar os sofrimentos pelos quais eu estava passando
E sabia também que esses sofrimentos tinham origem direta nos meus atos, nesse caso. E eu não tinha do que reclamar. Citei um outro trecho para ela que dizia assim: a misericórdia é o complemento da doçura, consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. E aí eu pedi para ela, peço que me perdoe do fundo do coração a grosseria ao falar, a agressividade e a falta de calma, principais responsáveis por levarem nossa discussão ao nível que chegou. Estou arrependido, mudei e melhorei e pedi perdão sincero. Citei um outro trecho: perdoai, portanto, a fim de que Deus os perdoe, pois se fordes duros, exigentes e inflexíveis, se fordes rigorosos mesmo por uma pequena ofensa, como quereis que Deus esqueça a cada dia, que a cada dia tendes mais necessidade de perdão? Então, eu falei para ela em seguida, ao citar esse trecho, eu coloco esse trecho como um pedido de misericórdia no julgamento que fez contra mim. Você não estaria me julgando duro demais. Mereço realmente a pena capital, o fim do relacionamento, sem direito a uma única chance de me redimir. No primeiro grande obstáculo, desistiremos do nosso relacionamento porque é mais fácil abandoná-lo do que trabalhar por ele. Quando fui conversar com você na sua casa, você não me deu nenhuma chance, já me recebeu na porta, decidida pelo fim, com uma sacola de presentes de despedida nas mãos, sem intenção nenhuma de tentar lutar pela relação ou dar uma chance à reconciliação. O compromisso da união foi dos dois. Se esforçar minimamente para defender esse compromisso também é sua responsabilidade. Reflita ao meu pedido de rever a dureza do seu julgamento como juíza nessa situação e se realmente mereço a pena capital pelo meu erro. Citei outros trechos para ela aqui que eu vou mencionar para vocês. Perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Aí eu escrevi para ela embaixo: já paguei um preço altíssimo pelo meu erro, muita dor, que resultou no meu crescimento espiritual com maior tolerância, mais calma e paciência ao lidar com o meu semelhante. Já paguei caro demais com dor profunda. Acho que continuar pagando pelo meu erro também com sua perda é um preço desproporcional ao meu erro e que pode ser mitigado com seu perdão, dando uma segunda chance pra gente. Eu só peço uma segunda chance para me provar para você. E aí eu citei aqui aquele primeiro trecho que eu tinha falado para vocês: não acrediteis na secura e no endurecimento do coração, ele cede mesmo a contragosto ao verdadeiro amor. E aí eu escrevi umas palavras para ela aqui. Meu amor é grande, te aceita do jeito que você é e está disposto a aprender e crescer junto com você, para corrigir em você seus defeitos e corrigir em mim meus defeitos, um pelo outro, com amor de base. Desejo muito conseguir sensibilizar seu coração, que meu amor amoleça seu coração como o trecho acima diz que é possível fazer, pois não tenho dúvidas que meu amor por você é verdadeiro. É a esperança que eu ganhei lendo esse trecho do Evangelho que uso como motivação no começo dessa carta. E aí eu citei um outro trecho para ela aqui, que está no Evangelho, que é assim: seria preciso que vos esforçasseis no sentido de liberar os vossos corações dessa couraça, a fim de ficardes mais sensíveis ao sofrimento do próximo. A indiferença mata todos os bons sentimentos. E aí eu escrevi para ela: você tem visto, ouvido os áudios e lido lido, porque a gente estava trocando muita mensagem, todo o sofrimento que eu estou passando e muitas vezes até desespero. Não se mostre indiferente a esse sofrimento, colocando essa couraça em volta do seu coração, pois eu só tenho amor por você e não tenho necessidade nenhuma nunca de se proteger assim ao lado de quem só quer o seu bem. E aí eu citei um trecho aqui agora que eu me identifiquei muito com o sofrimento que eu estava tendo naquela época, que dizia assim: de todas as provas, as mais difíceis são aquelas que afetam o coração. Há os que suportam com coragem a miséria e as privações materiais, mas abatem-se sob o peso dos desgostos domésticos, esmagados pela ingratidão dos seus. Que angústia terrível! E essa parte é onde ele escreveu que angústia terrível. Eu me identifiquei muito com isso porque eu estava sofrendo muito. Eu tinha perdido 5 quilos em poucos dias.
não estava conseguindo comer, não estava conseguindo dormir. E, e vi ali reconhecimento da minha dor na leitura do Evangelho, para vocês verem como é poderoso o Evangelho. E se tem um outro trecho para ela aqui: deixai o vosso coração se comover diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Temeis ficar indiferentes, quando puderdes ser úteis. Citei também assim: as provas da vida fazem avançar quando são bem suportadas. Quanto mais vossas dores forem agudas e profundas, olhai o céu e bendizei ao Senhor por ter querido vos experimentar. E aí eu tentei falar para ela aqui que eu estava sofrendo muito, e como nunca tinha sofrido tanto assim na minha vida antes, que isso significava, segundo as ideias do Espiritismo, que ela tinha sido enviada para me ensinar a maior lição que eu precisava aprender nessa vida. Porque se a lição é proporcional à dor que eu estava sentindo, então o que eu precisava mais aprender e tinha mais dificuldade de aprender era isso que me fez sofrer mais do que qualquer outra coisa. Se o tamanho da prova e do ensinamento que recebi foram proporcionais ao tamanho da dor que senti, serei muito recompensado ao desencarnar. Dentre as duras lições que aprendi estão: se soubesse que a impaciência e a exaltação não resolvem nada, veria que ele próprio é sua primeira vítima. Se tem coração, não sentirá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama. Esse trecho ele foi muito importante para mim e muito relacionado ao que tinha acontecido. Eu estava perdendo a mulher da minha vida, um grande amor, porque eu estava sendo impaciente e me exaltando. E é exatamente o que fala esse trecho aqui, eu vou reler ele para vocês. Se soubesse que a impaciência e a exaltação não resolvem nada, veria que ele próprio é sua primeira vítima. E eu fui a primeira vítima, talvez a maior vítima da minha impaciência e da minha exaltação. E aí eu escrevi para ela assim: fui vítima da minha própria impaciência e exaltação, me arrependi e pedi perdão. Busco agora ser uma pessoa mansa, calma e humilde, de fácil trato. Rejeito a cólera e a raiva, buscando sempre ser uma pessoa mais doce. Isso tudo é crescimento espiritual. Como crescimento prático, eu aprendi a me controlar e a discutir pontos de vista de maneira mais civilizada, com mais respeito, e continuarei trabalhando para me aperfeiçoar mais ainda. Bom, e aí eu cheguei numa parte da carta onde eu tratava com um título, um tema que era assim: somos realmente incompatíveis? Porque ela tinha falado que a gente era incompatível, que ela queria liberdade, eu queria segurança, coisas desse tipo. E aí eu escrevi o seguinte: pensei muito sobre isso. No entanto, eu encontrei vários pontos que somos compatíveis e, refletindo também sobre nossas diferenças, também enxerguei nelas motivos para estarmos juntos. Nos vejo como complemento um do outro, o que te sobra me faltando e vice-versa. Mesmo nas nossas diferenças, eu enxergo motivos para continuarmos juntos. Você disse que estava se moldando a mim. Por que motivo? Por decidir se mudar para a Austrália? Citei algumas outras coisas aqui. E aí eu falei para ela assim: vamos analisar alguns fatos. Eu vou tentar nessa parte sem me emocionar, não sei se eu vou conseguir. Eu peço desculpa se não conseguir de maneira adiantada aí. Desde a primeira vez que te toquei, você já se diferenciou de todas as mulheres que havia dançado e conhecido antes de você. No simples toque de mão, pela sua delicadeza. Você sabe disso. Em novembro, você sozinha disse que iria viajar para a Austrália, e eu te disse que tinha 2 irmãs lá, que você poderia ficar na casa delas, e não estava aqui a mão de Deus agindo novamente para nos unir? Se não for a mão de Deus, não poderíamos estar aqui cumprindo o acordo de nos aproximarmos em vida, feito enquanto ainda éramos espíritos desencarnados? Eu só enxergo sinais, um atrás do outro, de que somos feitos um para o outro e que somos almas gêmeas. Siga meu raciocínio. Então, só antes de continuar, abrir um parênteses aqui. No Espiritismo, depois que eu terminei de ler o Evangelho, eu aprendi lá que, além da doutrina dizer que nós estamos constantemente reencarnando para irmos nos desenvolvendo e nos aperfeiçoando, que era comum quando nos desencarnávamos, ou seja, morríamos,
que a gente se encontrasse com outros espíritos que a gente tinha ligação e que era possível também fazer planejamentos de uma nova encarnação juntos. E foi por isso que, usando esses conhecimentos que eu tinha adquirido no Evangelho, que eu citei isso para ela, que era o amor de Deus ou era um acordo que nós mesmos tínhamos feito antes mesmo de nos encarnarmos, porque era muita coincidência tudo que estava acontecendo. Aí depois eu citei: após a aproximação causada por você ir dizer que ia para a Austrália, ele passar seu contato, conversamos, ficamos mais amigos, começamos a ficar juntos. Conversamos sobre tudo que veio na sua cabeça e você me interrogou várias vezes, por horas, sobre temas diversos, sobre casamento, religião, tudo que ela achava que poderia ser um problema, ela me questionou. Descobriu que somos parecidos, pois temos os mesmos princípios básicos de vida nos regendo: a bondade, o amor e a caridade. E é por isso que você disse, a gente pensa muito parecido. E aí eu falei aqui um pouco da minha história para ela, que eu já contei para vocês, de formação religiosa, e que me afastei depois, aos 18 anos dessa formação, porque minha fé era inteligente, característica do espiritismo que eu nem mesmo sabia que existia. Eu questionava a incoerência que ocorria na Igreja Católica e ela, ao trazer o espiritismo para mim, completou essa lacuna religiosa que tinha no meu coração após eu ter me afastado do catolicismo, sendo mais um sinal que temos um propósito juntos e que são exatamente as nossas diferenças que nos fortalecem. O que tinha muito, que era o espiritismo, nela era o que me faltava. Ou seja, tanto as nossas coisas iguais quanto as nossas diferenças eram motivos aos meus olhos para a gente estar junto e não para a gente se afastar. E tenho certeza de que eu também tenho de sobra alguma coisa que lhe falta e que lhe servirá de crescimento e desenvolvimento espiritual. Nós temos bases parecidas de bem, de amor, de caridade. Tanto as nossas diferenças quanto as nossas similaridades me mostram que somos feitos um para o outro. E esse parágrafo é a prova disso. E trocamos muitas ideias e iniciamos o namoro, tendo você se convencido de que aquilo que tínhamos era bom e valia a pena. Lutei bravamente para resolver a minha situação de trabalho, mas novamente derrubado pelos acontecimentos da vida, me vi com apenas uma opção restante para me mudar para a Austrália. Não me sentia pronto para essa última opção e ainda queria tentar outras formas de trabalho. Porém, você, parecendo ter sido colocado em minha vida por Deus, ou como já disse antes, por acordo entre nós mesmos antes de encarnarmos, se encaixou de maneira tão perfeita em minha vida que disse algo do tipo: não fique com receio de mudar para a Austrália e me tirar daqui. Eu quero ir também, sempre quis morar lá e é meu sonho. Veja os sinais, falei para ela. Não tem como alguém se encaixar tantas vezes de maneira tão perfeita na vida de alguém, se não for por desejo próprio desses espíritos antes de encarnarem ou por intervenção divina. Não ignore os sinais, pelo menos reflita sobre eles e seus significados. Existe explicação lógica para tanta coincidência? Foi sua decisão de querer ir sim para a Austrália, apesar da minha dúvida e relutância, que me deram força para tomar essa decisão e aceitar esse desafio. Eu sabia que Deus só colocaria no meu caminho essa prova se eu tivesse forças para cumpri-la, ou então Ele enviaria alguém para me ajudar a cumprir essa missão, se essa carga fosse pesada demais para mim sozinho. Eu só vejo sinais. Você tem lugar na minha vida e nós encaixamos na vida um do outro perfeitamente, inclusive com nossas diferenças, que só nos fazem nos encaixar melhor. Afinal, podem duas chaves se encaixarem bem uma na outra? Não se encaixa melhor uma chave e uma fechadura, mesmo sendo elas de formas completamente distintas? Nossas diferenças nos permitem nos completarmos um ao outro. E nossas coisas em comum, nossa base religiosa, moral e bons costumes, sedimentam essa união. Finalmente chegamos à parte onde você foi para a Europa. Nosso sentimento já era grande e mútuo, e a separação 2 dias após o nosso casamento machucou nós dois muito. O sentimento é verdadeiro e existe em nós dois.
Tanto meu coração quanto o seu estavam apertados. Mas mais adiante, cometi uma grande falha que me deu a maior lição da minha vida, mais dura, que me fez enxergar meu orgulho, minha impaciência, minha raiva e mudar, evoluir espiritualmente num ritmo quase inimaginável. Não é esse também um sinal que devemos ficar juntos? Pois um casal que se ama, se ajuda. E você sozinha me proporcionou a maior evolução moral da minha vida, além de espiritual. Como pode então seu lugar não ser ao meu lado? Certamente que eu também tenho hoje ainda mais amor e ainda mais disposição para me dedicar a te fazer feliz e retribuir todo o bem que você trouxe para mim. Como pode alguém te querer tanto e tão bem como eu te quero, e o lugar dessa pessoa não ser do seu lado, retribuindo pelo resto da vida tantas graças recebidas? Eu só vejo sinais que devemos ficar juntos e somos feitos um para o outro. Você menciona hoje que é melhor terminar logo agora, porque depois seria mais doloroso. Achei essa resposta no Evangelho, e essa resposta talvez sirva para muitos de vocês aí na vida de vocês. Não fiqueis inquieto pelo dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. E eu acrescento nesse ponto a real necessidade de se preocupar com isso, já que hoje você tem um homem ainda mais amoroso e ainda mais dedicado a te fazer feliz do que tinha antes, com muita vontade para te fazer feliz e totalmente empenhado nessa tarefa. Isso não se acha em qualquer canto. Use na sua decisão a fé inteligente do Espiritismo para acreditar em nosso futuro como casal, baseado nos sinais que tem. Você tem um homem com muito amor e dedicado a te fazer feliz, que cometeu um erro, se arrependeu muito, pagou caro por isso e mudou. Qual evento tem mais chance no futuro pela sua fé inteligente? Esse homem fazer de tudo para sua felicidade ou ele repetir os mesmos erros? Minhas ações já falaram por mim. Sua chance de se arrepender nos dando uma segunda chance é muito pequena, mas a sua chance de ser muito feliz e muito amada é muito maior. E aí eu continuei aqui dizendo que nós somos feitos um para o outro, que eu quero crescer com ela, apoiando ela onde ela tiver dificuldade, dúvida, incerteza, e que juntos venceremos todos os obstáculos. E coloquei aqui mais uma frase do Evangelho que eu peguei: aquele que se isola priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, e portanto, pensando apenas nele, sua vida é a de um egoísta. E eu coloquei isso daqui porque ela estava dizendo que ela queria ficar sozinha para se encontrar, que não estava mais se sentindo pronta e queria buscar o equilíbrio. E eu falei assim: não é sozinha, se isolando, que você vai ficar pronta para uma relação séria. Você já está pronta porque tem amor demais aqui, e todo o resto Deus proverá. Eu escrevi mais para baixo assim: as pessoas que Deus coloca em nossas vidas, diferente de nós, não servem para nos ensinar algo que não sabemos? Não seria esse meu propósito em sua vida e o seu na minha? Aprendermos um com o outro? Não seria também esse um motivo para nos unirmos e nos completarmos, ao invés de entender isso como motivo de separação, as nossas diferenças? Repito que só vejo motivos para ficar juntos, seja onde somos similares, seja onde somos diferentes, pois nos completamos de todas as formas. Bom, o vídeo já está ficando bem longo. Eu escrevi outras coisas aqui que eu não vou ler, não são tão relevantes assim, e vou pular para a parte final da carta que eu escrevi. Eu escrevi assim: sobre o agora. Uma certeza, eu te amo. Outra certeza, nós fomos feitos um para o outro, e de duas uma: ou Deus colocou você em minha vida, porque para você se encaixar tão perfeitamente como se encaixou, é só com a mão de Deus no meio, ou nós decidimos viver juntos antes mesmo de encarnarmos, e preparamos todo o terreno para que isso acontecesse nesse momento. Foi o que eu tinha falado mais cedo. Se você pensar todos os sinais, todas as ações, todos os comportamentos, todo o amor demonstrado e envolvido, você verá que vale mais a pena nos dar uma segunda chance do que jogar tudo para o alto no primeiro grande problema. A chance dessa relação voltar mais fortalecida e de trazer muita felicidade para nós dois é muito maior do que o risco que ela correria
desses erros se repetirem e de nós terminarmos um pouco mais para frente, na minha opinião. Dar uma nova chance ao compromisso que juntos assumimos, pelo menos até chegar a data de nós mudarmos para a Austrália, é um pedido no mínimo razoável. Até lá você terá plenas condições de avaliar a decisão que tomou e os resultados da chance que nos deu, podendo reavaliar sem prejuízo real a sua escolha. Não existe ganhar, perder, vitorioso ou perdedor em dar uma segunda chance à nossa relação. Isso é apenas um pensamento egoísta e que não leva em consideração o que é mais importante, os sentimentos envolvidos e o valor da relação e da nossa história. E aí eu fiz uma promessa para ela de que eu ia respeitá-la sempre e ia me esforçar para fazer dela a mulher mais feliz desse mundo. E depois propus algumas coisas aqui para quando a gente voltasse a ficar junto, se ela aceitasse. Falei sobre a liberdade dela, sua liberdade, sua individualidade será muito respeitada e será um dos temas que terei maior cuidado e esforço de compreensão para nunca te ferir nesse quesito. O que precisar aprender e evoluir nesse tema, eu evoluirei com humildade e sem nunca te machucar novamente no processo. Eu te amo e te respeito do jeito que você é, com todas as suas qualidades e seus defeitos. Me aceite também como eu sou e me ajude a melhorar no que precisa melhorar. Estarei totalmente aberto para isso. E aí eu falei um pouco da nossa rotina aqui, o que eu poderia sugerir que a gente poderia fazer para que ela não se sentisse que estava se adaptando à minha vida, o que dava para a gente manter da vida dela, na nossa rotina. E escrevi assim: veja que eu pensei cuidadosamente em todos os cenários, em te fazer feliz e considerar seus sentimentos, em preservar o que é importante na sua vida, mesmo com a mudança de endereço. Eu sou uma pessoa muito dedicada ao amor e serei muito dedicado a você. Dê valor a isso e também dê uma nova chance para você também ser feliz. E escrevi assim também: além de todas as provas que te dei de amor, de comprometimento nessa relação, lembre também dos testemunhos que recebeu dos meus pais. Ela conversou com meus pais por videochamada. Eles falaram que várias coisas lá para ela. E aí escrevi no final assim: fica então a pergunta: todo esse esforço, comprometimento, provas de amor não valem aos seus olhos uma única chance de reparação? Foi tão grande assim minha falta para merecer a pena capital nesse relacionamento? Os olhares trocados de amor e de entrega capturados pelos nossos celulares eram ilusões? Aqueles momentos não me credenciam a merecer uma segunda chance com você? Nem credenciam nossa relação a merecer uma segunda chance? Sua felicidade também não merece uma segunda chance, ao invés do isolamento que você está querendo se impor para se encontrar, que acho que precisa fazer isso? Somos alinhados nos mesmos princípios básicos morais e nos completamos nas nossas diferenças. Nossos caminhos se encaixam de maneira tão perfeita que é quase uma prova de milagre e ação divina. E aí eu pedi para ela uma segunda chance e falei que eu ia fazer por merecer essa segunda chance e que não valia a pena a gente desistir de tudo, e que era pra gente tentar de novo. E infelizmente eu não consegui salvar essa relação, mas eu tirei muitos aprendizados daqui, e esses textos que eu citei, as coisas que eu escrevi aqui, eu acho que elas vão ser também muito importantes e muito instrutivas para quem conseguiu assistir esse vídeo até o final. Eu queria deixar de mensagem para vocês que, como vocês viram pelos trechos que eu citei, é possível encontrar muitas respostas para os problemas da vida lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu faço muito a recomendação que vocês se deem a chance de conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo, comprem ele e leiam até o final,
E depois, se vocês acharem que não é o caminho de vocês, sigam pelo caminho que vocês acharem melhor. E para os homens, principalmente, eu também queria deixar um recado final, que nós somos educados geralmente para ser guerreiros, para ser aguerridos, para entrarmos como guerreiros até nas discussões mais simples da vida. Isso acaba criando na gente personalidades de pessoas mais exaltadas, nervosas e pouco civilizadas. E eu queria que vocês aprendessem com o meu erro, para vocês não sofrerem o que eu tive que sofrer para aprender isso. Não existe nada melhor, nenhuma atitude melhor que vocês possam tomar do que a de tentar serem sempre calmos, pacíficos, conversarem suas divergências quantas vezes forem necessárias, mas com carinho, com atenção, com respeito, para que vocês nunca passem pelo que eu passei, para que vocês nunca corram o risco de às vezes perderem a pessoa mais importante da vida de vocês por conta de um mau comportamento, uma idiotice desse nível. Então são os meus votos para vocês, que aprendam com os meus erros, que sejam melhores do que eu. Eu vou procurar nesse canal trazer vídeos mais curtos, bem mais curtos do que esse que eu fiz hoje, pequenos trechos do Evangelho, de coisas que eu estiver lendo, que possam enriquecer a vida de vocês, trazer algum tipo de sabedoria, iluminação, conforto para a vida de vocês. E espero conseguir isso com esse canal. Se vocês se sentirem tocados por algum dos vídeos que eu faça e acharem que eles ajudaram vocês de alguma forma, não deixem de compartilhar, porque não é nem questão de fazer o canal ficar famoso ou eu querer ficar famoso, não é isso. É uma questão de uma boa obra, de uma caridade, de querer ajudar as pessoas à minha volta, as pessoas pelo mundo. Então, se eu puder fazer isso com esse canal, para mim vai ser um privilégio muito grande. Se puder contar com a ajuda de vocês para divulgar tudo que tiver de bom e de positivo nesse canal, eu vou ser eternamente grato a vocês. Vou estar sempre aberto aí a ler as mensagens que vocês deixarem, os comentários, vou tentar respondê-los, se for possível, se o número de comentários não ficar muito exagerado e grande, e se precisarem de alguma coisa, mesmo nós nunca tendo nos visto, não sermos conhecidos, não sermos amigos, às vezes não morarmos próximos, eu queria que vocês soubessem que, se tiver ao meu alcance, às vezes transmitir uma palavra de conforto, alguma coisa para vocês, que vai ser um prazer para mim fazer isso, e que vou me esforçar ao máximo para conseguir atender qualquer demanda que chegar aqui no canal. Um grande abraço a todos e que nós consigamos trilhar esse caminho juntos, crescendo e nos aproximando cada vez mais de Deus e facilitando a vida dos nossos irmãos e irmãs aqui nessa encarnação, na Terra, o máximo que for possível, para diminuirmos aí a dor e o sofrimento que todos nós passamos nessa vida. Obrigado.